Noite, saúdo a todos com a gloriosa e a santa paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo o nosso entendimento. Quero desejar para você, para a sua casa, saúde, quero desejar muita prosperidade, que o haja de Deus venha acontecer ainda nessa sexta-feira. Que um milagre te... Vem, filha, pode ficar em pé. Que um milagre te alcance. Que a prosperidade venha fazer parte do seu dia a dia, na sua casa, na sua família. Que Deus tem soluções para mim, para você. Que Deus é aquele que faz o impossível tornar possível. E nesta noite aqui de sexta-feira, como sempre, tenho ministrado aqui palavras de fé, de esperança, palavras que venham alimentar o teu espírito, ministração que venha atingir o centro do teu coração e que venha mudar a sua mente. E nessa sexta-feira, teremos aqui ministrando esta palavra, falando da fé. Sabe, você precisa guardar no seu coração que existe uma verdade que não é relativa. E essa verdade que não é relativa, ela não depende de sentimento ou de emoção. Existe uma verdade absoluta. E essa verdade não é aquilo que as pessoas falam por aí. E essa verdade não é aquilo que aparece nos jornais, nas redes sociais, que aparece, que é ouvida nos rádios. Não é essa verdade, não é aquilo que as pessoas pensam que fala por aí. Também essa verdade não é o que os teólogos pensam. Essa verdade não é nem mesmo aquilo que você está vendo com os seus olhos naturais. Eu quero dizer que essa verdade é o que a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus diz, servo do Senhor? É a voz da fé. A verdade, o que a palavra diz, é a voz da fé. E a voz da verdade, ela tem a voz da verdade da palavra de Deus, ela está sendo liberada através das nossas bocas, da nossa boca. Sabe, queridos, no livro de 2 Coríntios, no seu capítulo 4, no seu versículo 13, o apóstolo Paulo afirma: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, e também nós cremos, por isso e também falamos. Não sei se você está conseguindo perceber que a fé, queridos, amado do Senhor, a fé, ela não é silenciosa. Eu quero aqui falar para minha irmã Thelma. A fé, Thelma, não é silenciosa, tá, Thelma? A fé, ela tem uma voz. Ou seja, quem crê, fala. Quem crê, dá a voz à palavra de Deus. Então, quando você crê, você fala. Você crê naquilo que a palavra de Deus está escrita. Vou deixar aqui um exemplo aqui bem prático nesta noite, ou manhã, tarde, noite, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 5, no seu versículo 25 ao 34. É uma palavra que todos nós conhecemos e de uma maneira ou outra você já ouviu falar sobre essa história dessa mulher. Aconteceu certa mulher que havia 12 anos
vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos. E tendo despedido de tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, e tendo que ouvido a fama de Jesus, e vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia. Sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Senta nesta noite, que no teu corpo você vai ser curado também em nome de Jesus. E sentiu que no seu corpo que foi curada daquele flagelo, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, e virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: ver que a multidão te aperta e te diz: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, e consciente do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou em toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Vai-te em paz. A tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre deste mal. Nesta sexta-feira, eu quero declarar também em nome do Senhor Jesus Cristo que a tua fé te salva. A tua fé te cura. A tua fé, quando você manifesta a tua fé no Senhor Jesus, é liberada do céu a vitória, o milagre, a cura que você tanto necessita. E o Senhor Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. Peraí, ela estava doente com aquela hemorragia, mas a fé dela tanto trouxe a cura para aquela hemorragia, como também trouxe a salvação para a alma dela. Então, amados, nesta passagem nós encontramos essa história dessa mulher que padeceu de uma hemorragia por cerca de 12 anos e que foi curada pelo Senhor. E nesta noite de sexta-feira pode ser o dia que o Senhor quer te curar. Pode ser o dia, não sei o que tem feito, não sei o que está acontecendo contigo, que tem levado você a sofrer. Eu conversei aqui com a minha amada irmã essa semana, ainda que eu estava na rua, e lá dentro do metrô eu estava conversando um pouco com ela. Eu entendi que ela está com um problema, e esse problema está trazendo muitas causas. Ela está padecendo daquele problema. Mas eu quero declarar para você, em nome de Jesus Cristo, querida, que hoje chegou a cura para esse problema. Hoje chegou a libertação, a transformação para casa, para a sua casa e seu casamento, porque aquela mulher já estava ali, com 12 anos com aquele problema. Eu não sei quantos anos, amada, que você estava com aquele problema. Hoje eu estou falando, estava com aquele problema que você relatou para mim. Eu já estou aqui usando a minha fé. Você estava. Quantos anos que você estava passando por aquela situação na tua vida? Mas, em nome de Jesus, eu já estou vendo a transformação, já estou vendo a libertação, eu já estou vendo a restauração. Porque aquela mulher sofria. Talvez você está aí sofrendo de um problema. Talvez seja no âmbito econômico, ou seja, familiar, casamento, profissional, espiritual. Eu não sei o que está acontecendo, ou não sei qual é a situação que está fazendo você padecer. Essa mulher, 12 anos. E quantos anos você tem padecido dessa situação? Ei, toca com fé, porque hoje o seu milagre vai ser liberado na tua vida, em nome de Jesus. E o Senhor Jesus: vai, filha, vai, filho, vai aí, querida, a tua fé te salvou, vai-te em paz,
fique livre do teu mal. O Senhor quer que você fique livre deste mal que está te assolando. Amém? Então vamos lá. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. O que será que estava passando? Eu fico aqui imaginando. O que estava passando na mente na cabeça daquela mulher? 12 anos padecendo, 12 anos sofrendo, 12 anos passando por problemas terríveis, não só na sua saúde, mas também em outras áreas da vida dela. Quantas vozes diferentes ela teve que enfrentar na mente dela para poder chegar até Jesus e receber o seu milagre. Sabe, eu aqui, em nome do Senhor Jesus, eu acredito, sabe, irmã Thelma e as demais pessoas que vão assistir essa live aqui, eu acredito que ela teve que lidar com pelo menos 4 vozes diferentes. Eu poderia colocar um tema nessa live, como lidar com 4 vozes diferentes que vêm na nossa mente. Vamos lá. A primeira voz, né? E mais óbvia, de toda certeza, foi a voz de quê, pastor André? A voz da impossibilidade. Eu creio que foi isso. Que quando nós estamos padecendo por uma situação muito difícil, seja lá qual for a ordem ou fator, a primeira voz que vem na nossa mente é a voz da impossibilidade. Como o senhor está falando isso? Vamos para a Bíblia. No versículo 25 e no versículo 26 está escrito assim, ó: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, e tendo despendido, ou seja, gastado tudo que possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ela ia do mal ao pior. Ou seja, ela estava numa prova, ela estava com uma hemorragia, ela gastou todo o seu dinheiro, muitos anos gastado ali nas clínicas, nos hospitais, nas consultas, nos ambulatórios, e nada acontecia, ela só foi cada dia mais piorando. Sabe, irmãos amados do Senhor, o ser humano, nós seres humanos, nós temos uma capacidade extraordinária de adaptar e de acostumar com as coisas. A pastora Elizabeth, ela até fala sobre isso, né? Sobre que está acostumado a viver com o problema. Tem pessoa que está acostumado a viver com a situação. Então essa é a capacidade extraordinária de nós seres humanos. Nós temos a capacidade de nos adaptar e de nos acostumar com as coisas. E por causa dessa capacidade que as pessoas de se adaptar, essas pessoas elas conseguem morar em lugares extremos. Pessoas que se adaptam, elas conseguem conviver com a dor por anos, ou conseguem viver com uma situação que machuca, uma situação que fere, ou algo que humilha, ou uma relação tóxica por ano. Ou consegue trabalhar num lugar que ela já não é mais feliz, que ela se sente humilhada, desvalorizada, perseguida, mas como ela já se adaptou a viver ali, então ela fica ali, ó, durante anos. As pessoas conseguem se adaptar com o problema. E no versículo 25, a palavra de Deus ela faz questão de dizer que essa mulher já sofria com essa hemorragia há quantos anos? 12 anos. Ou seja, fala, filha. Meu celular. Desculpa, pegando o celular aqui da minha filha.
Estou aqui no quartinho delas, aqui, fazendo essa live. Então, 12 anos, essa mulher, ela estava ali sangrando. E com certeza ela já tinha adaptado muitas coisas. Talvez, tá? Talvez ela já tivesse desenvolvido um absorvente mais eficiente para estancar o sangue. Uma maneira mais fácil de manter a sua higiene pessoal. O que mais me impressiona, que mesmo durante esse todo o tempo, ela não desistiu. Eu quero dizer para você nesta noite, madrugada, ou manhã ou tarde, não desista. Essa mulher aqui, ela foi muito resiliente. E você também tem que ser uma pessoa resiliente. Você tem que ser uma pessoa perseverante, insistente. Uma pessoa que não desiste das situações. Sabe? Ela fez tudo o que poderia tentar para resolver o problema. Talvez você aí, que atrás dessa telinha, você também está fazendo tudo o que você pode para resolver os problemas da tua casa, os problemas do teu casamento, o problema em relação aos seus filhos, às suas filhas, a relação aos seus parentes, o local do teu trabalho, ou aí na congregação. Talvez o problema que você está aí, você está tentando de todas as formas resolver os problemas. Sabe? Isso é normal. E isso, quando você tenta resolver todos os problemas, quando você não desiste, isso faz uma grande diferença. Muitas vezes as coisas na nossa vida não mudam porque nós nos acomodamos, porque nós nos acostumamos com que não deveríamos nos acostumar. Você não pode acostumar com as coisas que você não deveria se acostumar. Irmão, cria uma revolta dentro de si. Fala, eu não aceito mais. Senhor, dá um basta, dá uma solução. Tem pessoa que fica postergando, tem pessoa que fica... Eu falava isso muito com a missionária Márcia Guimarães, né? De postergar, que ficar empurrando a coisa com a barriga. Não, querido. Tem hora que nós temos que deixar para lá o que não deveria ser deixado para lá. Porque deixamos para lá o que não deveria ser deixado para lá. Por quê? Porque nos conformamos com algo ruim. Não se conforma com aquilo que é ruim. Não se conforma com aquilo que te machuca. Não se conforma com aquilo que te humilha. Não se conforma com aquilo que te envergonha. Não se conforma com aquilo que te abate. Não se conforma com a derrota, com a tristeza, com a desgraça. Não se conforma. Não, tá tudo bem. Eu vou dar para levar essa situação aí. Eu vou ver até onde vai. Tá tranquilo. Não, irmão, tá tranquilo nada. Tá tranquilo nada. Você não pode se conformar com aquilo que é ruim. Você não pode se conformar com aquilo que está machucando, com aquilo que Deus não quer para a tua vida. Você não pode se conformar. Ou talvez já não, pastor André, é mais. É mais ou menos. Quando Deus quer nos dar, sim, Ele nos dá melhor. Você não pode se conformar com mais ou menos. Quando Deus quer dar algo para mim e para você, Deus dá algo melhor. Se eu fosse você aí atrás da telinha, dava um glória a Deus para exaltar o nome do Todo-Poderoso de Israel. Sabe? Porque nós... Sabe o que nós falamos assim? Não, tudo bem, tu tá tranquilo. É porque nós não nos posicionamos. Sabe, essa palavra está no meu coração nesse ano de 2025, durante esses 10 meses, falando sobre... Dá licença. Falando sobre... Vou levantar um pouquinho. Falando sobre posicionamento. Se você quer mudança na sua vida, tem que haver um posicionamento. Se você quer um casamento melhor,
Você tem que se posicionar. Mas se você quer uma vida melhor, o que nós estamos fazendo? Se você quer um casamento melhor, o que você está fazendo? Se você quer uma transformação na tua família, o que você está fazendo? Se você quer uma vida melhor financeiramente, mas o que você está fazendo? É um gastador, está endividando, você está se endividando para lá e para cá. Você ganha X, você quer gastar 3 vezes mais que você ganha. Que posicionamento é esse? Nós queremos que os nossos filhos, no meu caso eu só tenho filhas, que elas, a Rebeca estava aqui agora, tem 13 anos, eu quero que ela seja uma mulher de Deus. Eu quero que os meus netos, minhas netas cresçam e sejam homens e mulheres de Deus. Mas aí, eu te pergunto, o que nós estamos fazendo para que eles se tornem, ou elas se tornem, esses homens e mulheres de Deus? O que eu estou fazendo para que minha filha mais tarde ela venha se tornar uma grande mulher de Deus? Que os meus netos venham se tornar homens e mulheres de Deus? O que nós estamos fazendo? Sabe, nós queremos ver o agir de Deus na nossa casa, no nosso bairro, ou aí no condomínio que você mora, na vila que você mora. Você quer ver o agir de Deus aí no local do teu trabalho. Mas o que você está fazendo? O que nós estamos fazendo para ver o agir de Deus nas nossas vidas? Ai de Quelérgia, na Arábia, de provas, de calabará sub que mendre proviériga. O que você está fazendo para ver o agir de Deus, querido? Sabe, esse não foi o problema dessa mulher hemorrágica. Essa mulher hemorrágica, ela poderia muito bem ter deixado para lá, como muitas pessoas têm deixado as coisas para lá. Mas só que essa mulher não deixou. Você não pode deixar as coisas na sua vida para lá. Você não pode deixar as coisas que estão na sua geografia para lá, irmão. No meio de tudo isso, a primeira voz que ela teve que enfrentar. Eu vou falar de 4 tipos de vozes que nós escutamos nesse momento. A primeira voz que ela teve que enfrentar foi a voz da impossibilidade. 12 anos tentando tudo, de tudo. Em 12 anos ela viu seu dinheiro ir embora com remédios, com tratamentos médicos. Em 12 anos, ouvindo uma voz dizendo: desista, deixa pra lá. Eite quelérgia, nabraste camanto, anarassúbia. Lembra aí, irmã Thelma? Quantos anos? Quantos anos? E tem pessoa que tá aí, ó, muitos anos lutando. Ela poderia ter desistido. 12 anos gastando dinheiro com remédio, 12 anos indo nos médicos, 12 anos fazendo de tudo, 12 anos ouvindo uma voz dizendo no ouvido dela, na mente dela: desista, deixa pra lá, não tem jeito, não tem como ser diferente, é impossível isto acontecer. Eu tenho certeza que você está ouvindo isso, ou já ouviu isso algum dia, dizendo: deixa isso pra lá, acabou. Não tem como mais ser diferente. É impossível acontecer porque você está aí, ó, tempão. É impossível ser curado. É impossível ser restaurado. É impossível você ver os seus filhos, as suas filhas na presença do Senhor. O irmão Bielzinho. O irmão Bielzinho, eu conheci esse rapaz lá na igreja. E o filhinho dele, acho que ele está com 12 ou 13 dias
O filhinho dele se chama Samuel. Ele está entubado, aquela criancinha, com problema no seu coração. E eu tenho falado para ele, vamos orar, vamos jejuar, porque para Deus tudo é possível. Para o médico pode dizer é impossível de ser curado. É impossível. Quantos projetos, irmãos e irmãos, quantos sonhos incríveis de Deus que nós deixamos para lá. Porque ouvimos a voz de quê, pastor André? A voz da impossibilidade. Missionária que entrou, missionária Patrícia, ela, uma certa vez conversando com ela, aqui atendendo ela falando dos projetos que ela já tinha deixado para trás. Não deu prosseguimento. E hoje eu estou vendo ela dando prosseguimento nos seus projetos e as coisas estão andando, estão fluindo. Porque muitas das vezes, durante os anos que nós já vivemos, não conseguimos obter resposta ou sucesso daquilo que nós queríamos. E nós começamos a escutar a voz da impossibilidade. Deixa pra lá. Isso não dá. Não tem jeito. Mas eu quero dizer para você nessa noite de sexta-feira, a voz da fé diz que o nosso Deus é poderoso. Para quê? Para fazer infinitivamente mais. A voz de Deus fala. A voz da nossa fé, a voz da fé no Deus que nós servimos, é poderoso para ressuscitar os mortos, para trazer à existência aquilo que não existe. Nesta noite, Deus está trazendo existência na minha vida, na tua casa, na minha família, na tua família, na minha vida financeira, na tua vida financeira, irmão. Aquilo que não existe. É uma noite que Deus vai trazer à existência as coisas que não existem. Sabe, então a primeira voz que aquela mulher lutou, e eu e você temos que lutar, é para nós não darmos ouvidos à voz, irmão. Que voz é essa? A voz da impossibilidade. Então você tem que aprender, você tem que lidar com esses 4 vozes que vêm na nossa mente. Ela venceu uma, da impossibilidade, ou seja, não tem mais jeito. E qual foi a segunda voz, pastor André? Qual foi a segunda voz que ela teve que vencer, ela teve que enfrentar? A segunda voz que essa mulher, ela teve que enfrentar, aquela mulher hemorrágica, ela teve que enfrentar, foi a voz da incapacidade. Você já parou para pensar o que acontece quando a pessoa perde muito sangue? Eu estava assistindo agora, na parte da tarde, aqui na televisão, Drácula, um amor infinito. E nós sabemos que o vampiro, ele se alimenta de sangue. Uma coisa que eu estava assistindo aqui hoje de manhã, à tarde, né? Quando a pessoa, ela perde muito sangue, o que acontece com ela, irmão André Luiz? Primeira coisa, anemia crônica grave. E ela tem sintoma quando a pessoa está com anemia crônica grave. O sintoma é fadiga intensa, palidez, tontura, falta de ar e palpitações. Risco cardiovascular. O coração precisa trabalhar mais para compensar a baixa de hemoglobina. O sistema imunológico enfraquecido, ou seja, maior suscetibilidade à infecção, complicações ginecológicas, dor pélvica, inflamação, possíveis infecções no útero, subnutrição e fraqueza geral, perda contínua de ferro e nutrientes. Sabe, eu estou falando aqui uma coisa que sou cercado de mulheres.
Pra tu ter ideia, sou o único filho homem da minha mãe, tem mais 2 meninas. Tenho várias filhas, cercado de filhas, marcado de mulheres. Eu sei o que é isso. Falando dentro de casa, como é que as mulheres ficam quando elas estão nos dias das suas menstruações. E as mulheres aqui, para as mulheres que eu estou aqui pregando nesse momento, elas têm noção do que eu estou falando. Quando você, mulher, está naquele dia terrível, muitas das vezes, muitas mulheres, elas ficam extremamente irritadas, sem paciência. Outras sofrem com dores horríveis, de cabeça, dores abdominais. Então, amados, vamos pensar naquela mulher que ficou 12 anos com aquela hemorragia. Aquela mulher, ela estava muito debilitada, fraca, com dificuldade até mesmo para andar. Ainda por cima, a Bíblia diz que o Senhor Jesus estava cercado por uma multidão de pessoas. E o que aconteceu ali, irmão André? Sabe o que aconteceu? A voz da incapacidade estava dizendo para ela: olha só, tanta gente. A voz da incapacidade. Tanta gente, olha a fila. Tem gente mais instruída, tem gente mais capaz, né? A gente sempre escuta isso, né? Você não vai conseguir. Você não vai conseguir chegar lá. Você não é capaz. Você não tem força suficiente. Você mal consegue andar. Ah, derivai austéria. Quantas vezes, né? Nós ouvimos essa voz tentando nos parar, mas está repreendido pelo sangue de Jesus. Essa voz que diz que eu e você não somos capazes, que você não é inteligente o suficiente, que você não tem estudo suficiente, que você não tem dinheiro suficiente, que você não sabe, muito mal falou português, não sabe falar inglês, não sabe falar espanhol, que você não tem aquele documento, que você não tem aquela formação, que você não tem aquela faculdade. O que é isso, irmão André? É a segunda voz. A voz da incapacidade. É a mesma voz que Davi ouviu quando ele estava diante do Golias. Você lembra da voz que ele ouviu? Qual foi a primeira voz que Davi ouviu quando estava em frente de gigante? Ele é grande demais. A mesma voz que Gideão ouviu. Você sabe qual foi a voz que Gideão ouviu? Você é de uma família pequena, de uma tribo pequena. Dentro dessa família pequena, você é o mais pobre, você é o menor de todos. Ah, André Luiz, você é um cara irrelevante. Ah, você é uma mulher irrelevante. Como você acha que vai conseguir isso ou aquilo? Gideão escutou. Como você vai conseguir liderar o povo de Deus? Sabe, a voz da incapacidade diz que você não é forte o suficiente. Mas a voz da fé diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não é na sua força, querido, queridona. Não é na sua capacidade aí, ô príncipe, ô princesa de Deus. É na força e é na capacidade do Senhor Todo-Poderoso que a vitória na minha e na tua vida vai acontecer. Então aqui eu estou falando a segunda voz. A primeira voz foi a voz da impossibilidade. A segunda voz que aquela mulher teve que vencer, que eu e você temos que vencer, a voz da incapacidade. Irmão. Tem muita gente achando que eu e você não somos capazes. Tem muita gente falando que eu e você não tem jeito. A primeira voz
impossibilidade. A segunda voz, incapacidade. E qual foi a terceira voz que ela teve que vencer? O que ela ouviu, irmão André Luiz? Foi a voz da religião. Sabe, se você conhece um pouquinho a Bíblia, e geralmente até mesmo quem conhece a Bíblia, quem vive no nosso meio evangélico ou cristão católico, eles não lê esse livro aqui chamado Levítico. No livro de Levítico, no capítulo 15, no seu versículo 19 ao 23, está escrito assim, ó, para tu ter uma ideia. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, e se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação será imundo. E tudo sobre que assentar será imundo. Quem tocar no leito dela lavará as suas vestes, banhar-se-á em água, será imundo até a tarde. E quem tocar alguma coisa sobre que ela estiver assentado, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água, será imundo até a tarde. Também, quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama, ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse será imundo até a tarde. Meu Deus, religiosidade terrível. Então vamos lá. É importante aqui você entender um negócio. Esse texto está falando de acordo com o Velho Testamento, tá? Esse texto está falando segundo o Velho Testamento. Quando a mulher ela estava no seu período menstrual, ela era considerada cerimonialmente impura. Ou seja, essa mulher, quando ela estava menstruada, no seu ciclo menstrual, ela não podia participar de cultos, entrar na presença de Deus. Ela não podia servir a igreja. Ela não podia tocar em outras pessoas, porque senão essas pessoas também se tornariam impuras. E elas tinham que fazer todo o ritual depois da purificação. Além da voz da impossibilidade e da incapacidade, essa mulher agora está escutando a voz da religião. Talvez você está escutando a voz da religião aí, hein? Não pode orar porque pecou. Não pode ir para a igreja porque está em pecado. Não pode subir o monte porque pecou. Não pode tomar santa ceia porque pecou. Não pode ir para aquela saída. Não pode estar no grupo das irmãs, no grupo dos varões porque pecou. Voz da religiosidade. A voz da religiosidade sempre vai apontar para o nosso pecado. As pessoas vão sempre apontar pelas nossas falhas, para os nossos erros, para aquilo que nós fizemos ou cometemos. Eles vão sempre, você não pode, você é imundo, você é imunda, você não é bem-vindo aqui, você pode contaminar a igreja. Meu Deus. Ela passou por 2 vozes. A voz da impossibilidade, que seria impossível ela ser curada. A voz da incapacidade, que ela não era capaz. E agora ela está passando mais um perrengue. A voz da religião também estava falando com ela. Ou seja, quem é você? Quem você pensa que é para tocar no mestre? Por quê? Porque ela estava impura. Ela estava menstruada. Ela era proibida, a religião proibia dela ir para o culto. E as pessoas sabiam que aquela mulher tinha aquela doença. As pessoas sabiam que aquela mulher tinha aquele problema de hemorragia.
que ela não podia tocar em Jesus. Outra voz que talvez ela possa ter ouvido: quem é você? Que você pensa que é para entrar no meio dessa multidão? Ô André Luiz, você está impuro. Ô mulher, tu está impura. Ô mulher, você não é digna. Ô homem, você não é digno. Você não tem autorização para isso. Isso aqui, queridos, é a voz da religião. Uma voz diz que você não pode se aproximar de Deus porque você é impuro, pecador. Uma voz que diz que você não pode receber milagre porque você não merece, que você não é bom o suficiente. Uma voz que vem para trazer medo e condenação. Quantos cultos que eu já fui, irmão. Quantos cultos que eu já assisti. Quantas vezes eu já vi isso pessoalmente, na minha frente, nos montes, nas consagrações, nas festividades, no ambiente que eu estou inserido, que é um ambiente de igreja. Infelizmente falando isso, tá? Eu escutei pregações que machucam. Pregação que traz medo. Vou te matar, Deus vai te matar. Tu vai pro inferno. Quem é você para dizer que eu vou pro inferno, que o fulano vai pro inferno? Ah, tá bebendo, tu vai morrer no inferno. Tu tá fazendo isso, tu tá fazendo aquilo, Deus vai te botar no leito. Que pregação é essa? Tem culto, tem palavra que sai da boca de alguns irmãos que não são instruídos, que estão na carne, que quer mostrar tão religioso. Não sei para quem eu falei essa semana, gente. Ah, não sei a pessoa, mas o teor da conversa foi assim. A pessoa que fala que cuida tanto de casamento. Ah, foi pro seu Oronato, peguei aqui o mosquito. Foi pro seu Oronato, meu irmão em Cristo, lá do de Deodoro. Ele estava lá no monte, e numa hora lá o senhor falou comigo, eu estava até numa live aberta no Facebook, eu pensei que tinha caído, a minha internet estava instável. Eu falei assim, tem pessoa que é muito falador, fala muito. Todas aquelas pessoas que falam que é bom marido, que é bom pai de família, que é isso, é aquilo, com a mulher, com a casa, que é o exemplo, irmão. Misericórdia. Que acha que é o Senhor Santo. Misericórdia. Misericórdia. Toda pessoa que se uma arrogância, uma prepotência, que fica trazendo medo para as pessoas. Tem pessoas que trazem medo, irmão. Não é só no culto, mas no meio do ambiente de trabalho. As pessoas ficam botando medo, ó, tu vai ser mandado embora. Tu pode ser o próximo. Isso se chama assédio moral. Tem pessoa que fica botando medo, te pressionando ali. Ó, se você não jogar na minha regra, tu pode, ó, ser mandado embora. A barca pode passar. Tá com as pessoas no ambiente, mas fica colocando medo de ser mandado embora. Fica colocando medo na hora das pregações. Fica condenando as pessoas. Sabe? Muitas pessoas acham que a religião é a solução para a humanidade. Que a religião ela pode mudar a vida das pessoas. Só, amados, que a religião não muda, não resolve nada. O único que pode trazer a verdadeira mudança e o milagre que eu e você precisamos se chama Jesus Cristo. Meu Deus, é muito forte essa parte aqui. Maria Eduarda, do dia, traz água pro pai, por favor. Pega aí, por favor, mãe. Eu vou pegar, pai, que tá fora comigo. A Maria desse aí. A religião diz: apedreja. O quê? A religião diz: apedreja. Mas Jesus Cristo diz o quê, pastor André? Quem não tiver pecado,
atire a primeira pedra. Lembra aquela mulher que foi pega no ato do adultério, trouxeram ela até Jesus? Todo mundo mandando Jesus apedrejar aquela mulher. Apedreja ela, Jesus, porque a lei diz, a religião diz, quem for pego em adultério tem que ser apedrejado. Mas o Senhor Jesus diz, quem não tiver pecado, irmão, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ah, então você que está atrás da telinha aí, você é o santo, é a santa, né? Nunca pecou, nunca olhou, nunca cobiçou, nunca pensou, nunca falou algo errado. Tu é o Senhor, é a senhora certinha. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Sabe? A religião diz, está condenado. Mas o Senhor Jesus diz, eu não condeno. Eu não te condeno. Mas que Jesus falou naquela mulher que foi pego em ato de adultério? Vá e não peques mais. A religião coloca um véu que te separa de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele rasga o véu e te dá livre acesso à presença do Pai. A religião diz, faça por merecer. E o Senhor Jesus diz para mim e para você nesta noite, eu já fiz no seu lugar. Na religião, a impureza da mulher passava para quem ela tocasse. Mas quando nós tocamos em Jesus, a pureza dele passa para nós. A voz da religião disse assim para aquela mulher, você não pode ir. A religião diz assim para mim e para você, você não pode ir. Você está impuro, você é impura. Mas a voz da fé diz para mim e para você nesta noite, pode vir do jeito que você está. Anabla o estéreo de camanto erga. Pode vir do jeito que você está. Porque o Senhor Jesus jamais vai te rejeitar. As pessoas nos rejeitam. A religião nos rejeita. Algumas pessoas do nosso convívio, no nosso convívio, nos rejeitam. Algumas pessoas até mesmo do local, aonde talvez você trabalha, onde eu trabalho, pode nos rejeitar. Mas o Senhor Jesus jamais vai te rejeitar, queridos. Jamais. E por fim, eu falei das 3 vozes, agora falta a 4ª voz, para gente terminar aqui essa live nessa sexta-feira. A 4ª voz que ela teve que ouvir foi a melhor voz. Foi a voz da fé. No Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 5, no seu versículo 28, está escrito assim, ó. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Desculpa, gente, estou com muita sede. Mas vamos lá. Imagina aqui a cena e o cenário aqui comigo. O Senhor Jesus está passando na cidade dela. E essa mulher, ela fica sabendo da notícia. A Bíblia diz que ela fala consigo mesmo. Ela não falou para ninguém, não. Ela falou consigo mesmo, porque ninguém estava perto dela, porque as pessoas consideravam ela impura. Ela não tinha amigo. Ela não tinha família. Ela não tinha parente. Ela só tinha pessoas que lhe acusavam, que deixavam ela isolada. Então ela estava falando consigo mesmo. Se eu apenas tocar as vestes do Senhor Jesus Cristo, eu serei curada. Ela está falando com ela mesmo. Irmão, irmã, fala contigo mesmo. Eu vou ser curado. Em nome de Jesus. Vai haver a libertação, vai haver a transformação. O meu casamento vai ser restaurado. Tá, irmã Thelma? Estou liberando essa palavra para a irmã. Vai haver a libertação lá na vida do teu filho, tá, minha irmã?
as coisas vão voltar ao normal, sabe, querida? Eu estou liberando, você tem que liberar para si mesmo, você sabe, você conhece a palavra. É só você e você. Aquela mulher, ela falou para si mesmo, se eu apenas tocar nas vestes, serei curada. E se você for ler essa mesma história nos outros evangelhos, eles fazem questão de dizer que ela tocou num lugar específico, que foi a orla da veste de Jesus. Então você pergunta, irmão André Luiz, por que ela fez isso? Por que tinha que ser na orla das vestes? Será que não poderia ser em outro lugar? Eu não sei quantos fazem ideia disso, mas todos os judeus, naquela época, todos os judeus naquela época, eles tinham que usar nas extremidades das suas vestes franjas com cordão azul. E o nome dessas franjas é tzitzit. Tzitzit. O nome hebraico, o meu hebraico aqui é péssimo. Mas aquela franja tinha um nome. Tzitzit. Agora foi. Tzitzit. E essa franja era uma espécie de símbolo visível para que os judeus se lembrassem dos mandamentos e da fidelidade de Deus através dos mandamentos de Deus. Você nesta noite também, você tem que se lembrar dos mandamentos e da fidelidade de Deus na sua palavra. Deus é fiel, querido. O cordão azul deveria ser azul, porque o azul representava o céu e representava a autoridade. Lá no livro de Malaquias, no capítulo 4, no seu versículo 2, diz assim, ó: mas para vós outros que temei o nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação. Essa palavra salvação no original é cura. Nas suas asas. A palavra asa no original é canaf, que também significa orla, manto, veste, manto das vestes. Saireis, saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Todo judeu do primeiro século entendia. Todo judeu do primeiro século entendia. Entendia o que, pastor André? Eles entendiam o que ele estava fazendo sobre esta palavra. Eles entendiam sobre a profecia de Malaquias. Todos os judeus do primeiro século entendiam a profecia de Malaquias que apontava para o Messias. Eles acreditavam que quando o Messias viesse, ele teria o poder de curar através das suas vestes. Então, para que aquela mulher, por que aquela mulher tocou nas vestes de Jesus? É simples, eu acabei de falar. Porque ela sabia da profecia e ela reconhecia que Jesus era o Messias. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. E por isso que no final o Senhor disse para ela: vai, a tua fé te salvou. Ela não apenas foi curada, mas ela foi salva, porque ela reconheceu Jesus como o Messias prometido. A voz da fé. Basta tocar no Senhor. Irmão, usa fé. Usa a tua fé, irmã. Ela usou. Basta somente. Não vou pedir oração, pastor André. Eu não vou lá na congregação que o pastor André serve o Senhor Jesus como pastor. Eu não vou pedir oração ao bispo, ao apóstolo. Eu não vou subir o monte.
Eu não vou pedir a irmã fulano ou a irmã Bertana. Não, não, não. Só basta eu tocar, apenas tocar no Senhor. Basta a palavra do Senhor, tudo muda. É isso aí, querido. Basta a palavra do Senhor Jesus na tua vida, que tudo muda. Com Jesus, as impossibilidades se transformam em possibilidade. A incapacidade se transforma em capacidade. A religião morta se transforma em vida. O sofrimento se transforma em alegria. A dificuldade se transforma em testemunho. Essa é a voz da fé que nós temos que ouvir. Hoje eu estou aqui em nome do Senhor Jesus. Nesta noite eu estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui, irmão, para falar para você, para te dizer: ouve a palavra. Ouve a palavra. Hoje Jesus convida você a tocar nele com fé. Hoje o Senhor Jesus, ele convida você a tocar nele, não com as suas mãos, mas tocar no Senhor Jesus com o seu coração e com a sua fé. Já estou terminando, tá? Também estou muito cansado. Eu cheguei em casa muito tarde, fui fazer uma situação no hospital, longe aqui de casa. Sei que cheguei aqui em casa mais de meia-noite. E hoje eu tive que voltar para o hospital novamente. Tô tomando remédio. Tô bom, tá? Continua orando por mim aí. Tô muito cansado, à base de remédio ainda, mas eu creio na minha vitória. Romanos capítulo 10, versículo 8. Desculpa, tá? Por causa do cansaço. Tô cansado mesmo. Muito sono. Os olhos queimando, ardendo. Também sou um ser humano, né? E também sou um senhor já de 55 anos. Eu não sou mais um menino, mas a fé, cada dia ela que passa, ela aumenta em nome de Jesus. Meu corpo pode envelhecer, mas a minha fé, ela continua ativa e viva no Senhor Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 8, para nós terminarmos aqui, diz assim: porém se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra de fé que pregamos. A palavra de fé que pregamos. E onde que tem que estar esta palavra de Deus? Onde que tem esta palavra da fé? Onde tem esta palavra da fé? No nosso coração e também na nossa boca. Qual tem sido a sua voz nesses dias? Tem então uma situação aqui na minha live, eu não sei o que é isso. Essa live vai terminar em 4 minutos, agora entendi. Qual tem sido a palavra nesses últimos dias na sua boca? Qual tem sido a sua voz nesses dias? Qual tem sido a sua verdade nesse dia? Você tem erguido a sua voz para liberar palavra de incredulidade ou palavra de fé? Você tem falado em termos de enfermidade ou em termos de cura? Eu acabei de falar agora, estou curado. Eu creio na cura do meu joelho. Você tem falado em termos de fracassos ou em termos de vitória? Você tem falado em termos de misérias, escassez ou em termos de provisão e prosperidade? Você tem falado em termos de perda ou em termos de conquista? Se você quer mudar o ambiente que você vive, você precisa mudar aquilo que você fala. Porque aquilo que você fala hoje
é o que você vai ver amanhã. Por isso, dê voz à sua fé. Crê, irmão. Mergulhe. Se lance no sobrenatural. Use a tua fé. Que Deus venha te abençoar. Que Deus venha te guardar. Que venha ser um final de semana maravilhoso. E eu creio que na semana que vem, se o Senhor Jesus assim me permitir, estarei aqui fazendo essa live. Ou ainda essa semana mesmo, quem sabe amanhã ou domingo, o Senhor que sabe todas as coisas. E você estará aí dando testemunho que o seu casamento foi restaurado, que você foi curado, que o juiz julgou a tua causa, chegou aquele e-mail para você, chegou lá no teu zap, aquela resposta, aquela promoção aí no teu local de trabalho, que você conseguiu comprar um novo apartamento, um novo carro, que saiu daquela comunidade e está morando num lugar agora melhor, mais confortável, com mais segurança, que aquele parente foi liberto, que aquela pessoa foi transformada, que os teus sonhos foi realizado, que Deus atendeu as suas petições, que você está vendo um milagre aí na tua vida. Um beijão, gente, no teu coração. Terminamos aqui nesta noite falando sobre fé, falando sobre a palavra do nosso Deus. E se Deus assim permitir, irmão, estarei voltando ainda por esses dias, falando mais um pouquinho do amor, falando mais um pouquinho da palavra. Tentar desligar isso aqui porque tá entrando um negócio aqui, eu não estou conseguindo. Vamos deixar aqui parar e você fica aí usando a tua fé e eu aqui apanhando com esse sistema aqui dessa live. Deus abençoe, gente. E tá querendo ficar gripado também, né? Está repreendido toda enfermidade. Ei.